Entrei no centro espírita discretamente por uma porta lateral, junto à mesa de trabalhos mediúnicos. A senhora Dalva Rodrigues Cunha, diretora do centro, e o Dr. Elias Barbosa, médico de Chico Xavier e primeiro biógrafo dele, faziam parte da mesa. Sabiam quem eu era e o motivo da minha presença ali. A sessão já havia começado. Fiquei de pé por alguns instantes e então alguém do centro apareceu com uma cadeira para que eu me acomodasse junto ao público. Aproximadamente 4 metros de Chico Xavier, assisti ao que restava da sessão. O término dos trabalhos ocorreu por volta de 10h15 da noite. Chico, como sempre, faria contato direto com o público, dando conselhos, autografando livros e receitando remédios homeopáticos. No entanto, uns 15 minutos depois, uma pessoa aproximou-se de mim para avisar que Chico estava no interior da casa e desejava me cumprimentar. Fui levado para a cozinha, onde ele já me aguardava. Primeiro, a emoção do primeiro contato visual. Agora, a emoção da primeira conversa. As minhas impressões foram além do que eu esperava. Era simplesmente impressionante o contato pessoal com Chico Xavier. Olhar sereno, expressão tranquila, gestos calmos, voz suave, sorriso acalentador, brilho cativante nos olhos. Em poucas palavras, na verdade, em apenas 2 palavras, a descrição de Chico poderia resumir-se em paz e bondade. Qualquer pessoa que chegasse perto dele triste, preocupada ou com outro sentimento negativo, saía de espírito mais leve. Digo isso sem o peso de nenhuma influência religiosa. Por não ter nenhuma noção de espiritismo na época, pude avaliar tudo imparcialmente. Assim, eu já me sentia à vontade quando Chico convidou-me à mesa. Estávamos só nós 2 na cozinha. Eu o cumprimentei, chamando-o de Senhor Chico, e ele imediatamente me corrigiu como fazia com todos, brincando. O Senhor está no céu. Antes da conversa entrar no verdadeiro motivo da minha conversa ali, Chico ofereceu-me doces, pães e fez um delicioso café. Eu não era de comer muito, mas confesso que me deliciei com uns pedaços a mais de bolo de fubá. Na casa de Chico, então, era uma maravilha. A deliciosa mineirice, com forte calor humano e gastronomia incomparável, era marcante. Quanto ao irresistível cafezinho, ele fazia questão de preparar o que servia às pessoas, que chamava para um bate-papo. Ficamos na cozinha até as 4 horas da madrugada. Muitas pessoas já me perguntaram se Chico quis saber se eu era espírita. Talvez isto aumentasse a minha chance com ele. Chico, no entanto, nunca perguntou. Não lhe interessava a religião das pessoas. Não importava se ele estava diante de um católico, um espírita, um evangélico. Sábio, sempre dizia a quem lhe perguntava qual era a melhor religião a seguir. A melhor religião é a sua. Durante toda a nossa parceria, observei em Chico certa pureza, o modo como falava, os assuntos pelos quais se interessava, as dúvidas que expressava, as observações que fazia. Para ele, tudo era bom, tudo era bacana, bonito, fantástico, espetacular. Mas, ao final do encontro, ouvi a esperada pergunta: em que lhe posso ser útil, meu filho? Expliquei que eu gostava de fazer matérias especiais e que ouvia coisas sobre ele que despertavam o meu interesse profissional. Sugeri uma entrevista. Eu assistiria a uma sessão na Comunhão Espírita Cristã e gravaria uma entrevista em que os trabalhos no centro não seriam prejudicados. Já li e ouvi rumores de que Chico teria se preocupado e especulado sobre as dificuldades de levar adiante uma entrevista, sendo ele um espírita, em razão de pressões da Igreja Católica contra a TV. Ele não me falou nada sobre isso. Deve ter pensado a respeito, mas não externou preocupações. Então, para minha alegria, Chico confirmou a entrevista e o fez de maneira intrigante.
Até hoje eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Eu gostei do seu jeito, você é quem eu pensava. Até hoje eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. E arrematou: pode trazer os seus colegas para gravarmos uma entrevista. Muito solícito, ele disse que não haveria problema nenhum em gravar ali mesmo, no centro. Eu poderia gravar imagens de uma sessão e mais tarde ele daria um aviso para que eu me juntasse a ele com a minha equipe. Saí de lá eufórico. Ainda era difícil acreditar no que acabara de acontecer. Eu contava minutos para chegar ao hotel e dizer à equipe que estávamos prestes a gravar uma entrevista com Chico Xavier. No hotel, ainda de madrugada, acordei todos. Éramos 10. Entre eles, o chefe de equipe, Nivaldo Matos. Comemoramos juntos. Antes da tão esperada entrevista, participamos da sessão espírita regular que ocorreu naquela noite. Capturamos muitas imagens, é claro. Durante essa gravação e da entrevista, o público no centro não emitiu um único som. Estavam todos eletrizados. Não era para menos. Além de o grande foco ser o mestre Chico, estavam todos diante de uma equipe de TV e toda a sua parafernália, em uma época em que a TV ainda era um mistério para as pessoas. Exibir e narrar a sessão na TV foi tão bombástico quanto transmitir a entrevista. Na época, o Brasil pouco sabia sobre como era uma reunião espírita. Orações, palestras, contatos com os espíritos, os trabalhos dos integrantes da mesa diretora. A matéria recebida na Tupi mostrou uma intrigante novidade que jogou a audiência para o alto. Houve um detalhe muito especial. Pela primeira vez, câmeras registraram uma psicografia. É feita por Chico. O espírito que se comunicou? Emmanuel. Imagina o impacto que isso causou no país. Sabia-se da existência das psicografias, mas como elas aconteciam? Isso era um mistério, até para alguns espíritas. Eis a mensagem psicografada. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzem a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando a circunstância. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade que te agasalharam o coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste a teu pai pelo teto que te aguardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete nas raízes de amor com que o todo misericordioso nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculos de todos. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho, serve sem alarde, e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade, com a força do tempo,
é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção, os entendimentos dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda, quando te vejas absolutamente a sós, no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou o monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, fez-se nas trevas da morte o sol das nações, em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emmanuel.